E aí, pessoal, como é que vocês estão? Viram aí a notícia? O concurso de agente penitenciário lá do Espírito Santo, Sejus, foi autorizado. E a agente da Dutra Concursos não pode dar mole, tem que chegar para brocar. Pessoal, a nomenclatura ainda não é o policial penal, que não foi regulamentado ainda no Espírito Santo, mas vai ser regulamentado e aí será o policial penal. Porque quem trabalha no sistema penitenciário conforme artigo 144 da Constituição se chama policial penal. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Alan Dutra, sou servidor público, sou policial penal de carreira, policial penal de carreira, e assim já fui aprovado, obviamente, sou servidor, fui aprovado no concurso da Polícia Penal. E assim, hoje sou professor e vice-diretor do curso preparatório Dutra Concurso. Pessoal, a matéria que eu vou lecionar é tortura. Então, hoje eu vou lecionar essa lei, que é a Lei 9.455, e a gente vai destrinchar, para a gente não errar nenhuma questão. E não pode errar, tá? É uma lei que você não tem como você errar. Tá bom? Lei de tortura, vamos lá? Vamos lá, vamos acompanhar. Pessoal, lei de tortura é a Lei 9.455, sempre cai em concursos públicos. Mas por que, Alan, essa lei é tão importante? Porque a administração pública, ele quer um policial penal com a ciência que, se ele torturar, ele vai responder a processo judicial. E ele poderá perder o cargo de forma automática. E não poderá exercer pelo dobro do prazo, daqui a pouco a gente vai ver. Pois bem, qual é o policial penal mais bem visto? É aquele aquele ressocializador. É aquele que está ali para fazer o trabalho dele. Tá bom? Não é para fazer injustiças e nada. Isso aí, esse negócio de justiça é passado, viu, gente? Eu que sou policial penal posso falar isso. Isso é passado. Hoje a gente trata o interno, né, com respeito, e da mesma forma a gente quer o quê? O respeito. Então é um respeito recíproco. Na unidade funciona desse jeito, tá? Então esse negócio de tortura é coisa do passado. Isso não existe mais não, tá? Vamos lá, então. O crime de tortura. Pessoal, torturar, ele existe da forma ativa, existe da forma passiva. Ativa é o quê? É quando você mesmo tortura. Se você torturar, ou seja, constranger a integridade física de uma pessoa, aí eu vou ter uma pena, que a pena é de 2 a 8 anos, beleza? Então, eu praticar tortura é de 2 a 8. O tipo legal é o quê? Constranger alguém com sofrimento físico e mental. Ué, Alan, sofrimento físico e mental? Como assim físico e mental? Físico, obviamente, né? Agora, mental é você começar a oprimir o interno. Oprimir, não, você vai ser isso, você é esquece. Pronto, essa opressão ali também se configura tortura. Alan, mas vem cá. E como é que funciona essa tortura de modalidade omissiva? Existe a ativa e existe a omissiva. Calma, vamos lá. Existe a possibilidade também de uma pessoa ela responder por apenas ver e não instaurar um PAD. Não instaurar um PAD. A gente vai verificar agorinha. Ou seja, aquela pessoa que vê e não fala nada. Entendeu? Então a gente vai ver que a pena dele é menor. A pena dele não é de reclusão, é de detenção de 1 a 4. A gente vai ver, pode ficar tranquilo. Beleza, Alan, mas vem cá. E se eu torturar, o que vai acontecer? Vamos lá. A gente primeiro vai ter que verificar. Essa tortura foi você que praticou? Foi eu que pratiquei. Deixa eu te falar, é perda automática do cargo. E a lei fala assim que se você perder, você responder e for condenado pelo crime de tortura, você não poderá exercer a mesma atividade durante o dobro do prazo. Durante o dobro do prazo? Isso mesmo. Pessoal, o que é o dobro do prazo? Então, se você for condenado a 4 anos, né, você não poderá exercer o cargo durante o quê? 8 anos. Em prova já caiu isso. Caiu o cálculo e não a literalidade da lei. Porque a literalidade da lei é o quê? É a perda do cargo e não poderá exercer pelo dobro do prazo. Isso aí é a literalidade da lei. Mas já cobrou dizendo o quê? Fazendo o cálculo. João foi condenado a 4 anos. Ele não poderá exercer o cargo por quanto tempo? Por 8 anos. Por 8 anos. Então, já fez essa interpretação. Beleza? Que não há nada de errado. É simplesmente uma interpretação. Mas, Alan, vem cá. Qual é a banca que será que vai aplicar esse concurso? Vamos lá, gente. Não dá para saber ainda. Não foi definido. Mas as últimas bancas que aplicaram
os concursos aí da polícia militar, polícia civil, foi a OCP. Então, provavelmente a banca será a OCP. A gente vai trabalhar em cima dessa banca e vai passar algumas questõezinhas, tá? Então, vamos lá na letra da lei. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então, gente... vamos lá. Eu tenho uma palavrinha aqui chamada constranger, tá? Opa. Aqui, ó. Constranger alguém com emprego de quê? De violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Se cair na prova de vocês dizendo que é somente uma lesão física. E aí, tá certo? Um sofrimento físico. Tá certo? Tá errado? Tá errado, não é somente. Pessoal, quer um bizu? Um bizuzinho para vocês sempre acertarem questões de prova? Todas as palavras de exclusão, 99% de estarem erradas. Somente, em nenhuma hipótese, independentemente, sempre. Essas palavras assim de exclusão, 99%. Quando você vê elas, você já pode marcar, tá errado. Tá? Então vamos lá. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? O fim de buscar informação, declaração ou confissão. Perfeito. Bora, velho, fala logo. Foi você, velho? Bora. Foi você, bora. Foi você. Confissão, né? Declaração, uma declaração de algo, de um fato que ele viu, presenciou, ou uma informação de terceiro. Tá tranquilo, não é muito incidente em prova. Para provocação ou omissão de natureza criminosa. Perfeito. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Quando eu falo de discriminação racial ou religiosa, aí eu estou querendo dizer que essa tortura é uma tortura racial ou uma tortura religiosa. Existe esse tipo de tortura. Não, velho, bora! E começa a quebrar o cara, por quê? Porque o cara é negão, ou porque o cara é muito branco, entendeu? Então, é uma tortura racial. Religiosa da mesma forma. Você é um crente de nada e começa... Viu? Vamos lá! Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial, falei, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, reclusão de 2 a 8. Pessoal, é a mesma coisa, a mesma pena, só que neste caso ele está direcionando para quem? Para os agentes de segurança pública, policial militar, policial civil, polícia penal. Quem detém da guarda, a delegacia detém da custódia naquele momento que está lá. O policial militar, ele está na custódia da pessoa quando está com ele no camburão, quando está conduzindo. Então, assim, esse inciso, ele foi o quê? Direcionado para os agentes da segurança pública, que está rolado no artigo 144, tá? O que importa saber é que ele é a mesma pena, reclusão de 2 a 8. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita de medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, ou não resultante em medida legal. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. É bem parecido com o inciso 2º, tá? Porque aqui fala sobre sua guarda, poder ou autoridade. Aqui fala quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Aqui é mais para a gente, policiais penais, tá? Quando ele já está respondendo, já está preso. Então é essa mais a ideia, porque submete pessoa presa. Então essa ideia desse parágrafo foi direcionada para a gente, policial penal. Então, ó, ele está dizendo, o legislador falou, ei, você é policial penal, você é agente penitenciário? Acabou. Você não pode, tá? Torturar ninguém. Porque vocês vão ver, gente, que ainda tem uma certa discriminação por parte do policial penal e sociedade, né? Sociedade como polo passivo e o policial penal como polo passivo. As pessoas ainda acham que é o policial penal, que o policial penal tortura, que o policial penal quebra no pau. Hoje essas coisas estão mudando. Isso aí está mudando. Pessoal, hoje em dia é direitos humanos, hoje em dia é iPhone filmando o tempo todo, hoje em dia está acabando isso aí, tá? Ainda existem uns casos restritos, mas está acabando. Vamos lá. Aquele que se omite em face dessas condutas que tinham o dever de evitá-lo ou apurá-la.
incorre em detenção de 1 a 4 anos. Tortura de modalidade o quê? Omissiva. Então vamos lá. Tortura de modalidade omissiva. Modalidade omissiva. Entendeu? Tortura de modalidade omissiva. Tranquilo. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10. A gente vai fazer uma tabela de pena, tá, gente? Se resulta morte, de 8 a 16. A gente vai fazer uma tabela. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, se o crime ele é cometido por agente público, então você é policial penal e você torturou, você terá uma pena aumentada, enquanto de 1/6 a 1/3. Alan, vem cá, só esse caso, se o camarada for agente público? Não. Se você praticou uma tortura contra gestante, contra criança, contra adolescente, contra acima de 60 anos, uma pessoa acima de 60, contra adolescente. Então, assim, essas pessoas, deficientes também, essas pessoas têm uma proteção, têm uma certa proteção. Se você praticou um crime de tortura contra elas, também será aumentado a pena. Então, vamos lá. Vou passar um macete bem fácil para vocês matarem essa questão do aumentativo, tá? Passar um macete bem tranquilo. Vamos lá. Deixa eu diminuir a letra aqui. É o famoso GDECA 60. Alan, o que significa o famoso GDECA 60? Esse G, deixa eu diminuir a letra aqui. Esse G é de gestante. Esse D, deficiente. Esse K, esse C quer dizer, né? Esse C de criança. E esse A, adolescente. Perfeito. Pessoal, então se colocou lá um jovem de 16 anos sofreu crime de tortura. O seu agressor terá uma pena aumentada de 1/6 a 1/3. Correto, beleza. E maiores de 60 anos. Maiores de 60. Então é GDECA 60. Pronto, você mata aí. Gestantes. E é óbvio, né? Tem aqui os famosos agentes públicos. Agentes públicos. Ah, Alan, mas vem cá. Pode ter um outro aumentativo? Pode, que é o chamado sequestro. Sequestro. Tá bom? Então, se foi praticado crime de tortura em cima de um sequestro, pronto, tem um aumentativo também, tá? Sequestrou e começou a quebrar, tem aumentativo também. 1/6 a 1/3. Agora vamos lá. Aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ou se o crime é praticado mediante sequestro, acaba de falar. A condenação acarreterá a perda do cargo, função, emprego público e a interdição pelo quê? Pelo dobro do prazo, que cai na prova, tá? Pelo dobro. Então, de forma interpretativa, se caiu na prova lá dizendo que o camarada João foi condenado a 4 anos. Dessa forma, ele não poderá exercer o cargo durante 8 anos. Está certo? Está certo. O crime de tortura é inafiançável e é imprescritível. É imprescritível? Olha eu perguntando aí. E aí? O crime de tortura é inafiançável e imprescritível? Não. Ele só é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, mas ele não é imprescritível. Tá? Então, ele é inafiançável e insuscetível. Alan, vem cá, como é que eu vou memorizar esses negócios de tortura que é inafiançável, insuscetível? Vamos lá, gente. Vou massificar para vocês. Vou massificar para vocês, tá? Eu vou fazer uma tabela bem rápida. Bem rápida. Se você memorizar, pode ter certeza. Você vai acertar uma cacetada de questões. Vamos lá. Imprescritível, inafiançável, insuscetível de graça
ou anistia. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar um risco. Assim, assim, depois vai passar assim, 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 assim. Alan, o que negócio é esse tal de imprescritível? Vamos lá, é o crime que ele não prescreve, tá? Então, você praticou um crime hoje, daqui 20 anos você pode responder por esse crime. Inafiançável, o que é, Alan? É você responder em liberdade através de pagamento de fiança. Insuscetível, Alan, de graça ou anistia é um perdão. Aí esse perdão ele pode ser concedido por parte do presidente da República, pelo PR, ou por anistia, que é o Congresso Nacional. Congresso. Beleza, Alan. Se eu tenho esse IN aqui, ó. Se eu tenho esse IN, eu tô negando. Ah, certíssimo. Se eu tenho esse IN, eu tô negando. Então, se eu falo que é imprescritível, eu tô dizendo o quê? Que não prescreve. Opa. Prescritibilidade prescreve. Imprescritível não prescreve, porque é o IN, tô negando. Inafiançável, você não paga a fiança para ser liberado. Da mesma forma, insuscetível, você não será perdoado pelo crime que você cometeu. Perfeito. Então, como é que eu vou saber quais são os crimes? Imprescritível, inafiançável e insuscetível. Só você memorizar a ração. Primeiro é a ração. Não tem aquela ração que você dá para o seu cachorro para ele ficar forte, saudável? Você lembra desse ração. Como é que vai funcionar? Esse ra e ação. Você vai colocar aqui embaixo de imprescritível. Se caiu na prova, quais são os crimes imprescritíveis? Ração, mais ação. O que significa ação? Ação de grupos armados civis e militares contra o Estado de Direito. Perfeito. Alan, mas vem cá, o que importa são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Quais são os inafiançáveis e insuscetíveis? Só você arrastar o Rá para o lado. Vai arrastar, arrasta mesmo. Ação. Depois você vai colocar o 3T aqui embaixo. 3, falta mais um aqui. 3T. Ué, Alan, o que significa esses 3T? É um perfume do Rio Grande do Sul. O nome dele é 3T. Bem cheiroso. E o que significa? Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Pronto, beleza. Então, quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, ação, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Agora, o que você vai fazer? Você vai arrastar esses aqui para o lado. Então, você vai arrastar os 3T. Pronto. Então, ela está me dizendo que o crime de tortura, ele é inafiançável e ele também é insuscetível de graça e anistia. O crime de tortura. Certíssimo. Tá vendo? O T está aqui, o T está aqui. Mas o T está aqui? O T não está aqui. Então, o T não é um crime imprescritível. Pronto. Se eu disser que racismo é um crime inafiançável e é imprescritível, tá certo. Porque está aqui e está aqui. Pronto. Memoriza essa tabela, não vai errar mais. Vamos lá. O condenado por crime previsto iniciará o cumprimento em regime fechado. Perfeito, regime fechado. Iniciará o cumprimento em regime fechado. Mas teve um entendimento do STF aí dizendo que não há necessidade unicamente de iniciar no regime fechado. Entendimento do STF. Mas aqui na lei está o entendimento do STF? Não. Se caiu na prova a literalidade da lei, isso aqui está certo. Beleza? Mas o STF entende que não há necessidade de iniciar no regime fechado. Perfeito. Aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Não foi cometido aqui, foi cometido no exterior, sendo a vítima brasileira. Só que tem uma ressalva. O agente tem que estar em jurisdição brasileira, ou seja, tem que estar aqui no Brasil para poder responder. O autor. Perfeito? Tranquilo? Bem fácil a lei de torturinha, bem pequena, para você não errar nenhuma questão. Agora a gente vai fazer outra coisa, vai fazer uma tabela de quê? De pena. Vamos lá, para vocês anotarem e não perder mais. Qual é a pena de 2 a 8 anos? Então vamos lá. Eu vou anotar aqui. Existem duas penas. Vou colocar na tabela também. Isso aqui é chamado organograma. Muito bom, muito utilizado, é importante. Então, 2 a 8, 2 a 8, 1 a 4, 4 a 10, 8, 16, é isso aqui. A gente não falou aqui, ó, a gente pulou aqui, ó.
Quando o crime, gente, se a pessoa que torturou praticou um crime e gerou na vítima lesão grave ou gravíssima, eu tenho uma pena de 4 a 10. Mas se gerou morte, aí a pena passa a ser de 8 a 16. A gente vai ver aqui, ó, a gente pulou isso aí. Ah não, a gente falou já. Lesão corporal gravíssima, reclusão de 4 a 10, resulta morte, reclusão de 8 a 16. A gente já falou. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó, bem bonitinha. Aqui, ó, para vocês não errarem. Só montar essa tabela na casa de vocês e vocês vão se dar bem. Beleza. 2 a 8. Esse aqui é o quê? Tortura normal. Tortura. Tá? Crime de tortura. Beleza. Esse aqui é o quê? Tortura omissiva. Esse aqui é reclusão, tá? E esse aqui é detenção. Tortura omissiva. E esse de 4 a 10? Lesão grave ou gravíssima. Esse 8 a 10? Morte. Tem um R aqui, ó. Deixa eu apagar, senão vai falar que eu escrevi um negócio errado. Morte. Reclusão. Reclusão. Pronto, memorize isso aí. Tortura normal. Reclusão 2 a 8. Apagar esse negócio. Tortura omissiva de 1 a 4. Detenção. Teve lesão grave ou gravíssima 4 a 10. E morte 8 a 16. É só vocês memorizar aqui, ó. O 8 mais 8 dá quanto? Dá 16, tá? 2 a 8. Aí você diminui aqui, ó. 2 menos 1 dá quanto? 1. Tá aqui, ó. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4, tá vendo? 4 abaixa pra cá. Pronto. Depois 4 mais 4 dá 8 aqui. E 8 mais 8 dá 16. Beleza? Você vai cair uma questãozinha disso aí. Beleza, vamos lá nas questões. Questão, um pedaço saiu aqui, outro embaixo, mas a gente vai ver aqui. O condenado por crime de tortura, em regra, e salvo exceção legal, cumprirá toda a pena em regime fechado. Não, a lei não fala que cumprirá toda. Oxe, essa 48 aqui foi embora. Oxi. Ixi, o negócio deu erro aqui, ó, gente. Vamos lá. Teve a formatação das questões que deu um probleminha, mas aí a gente já consertou já.
Vamos lá na primeira questão. O condenado por crime de tortura, isso aqui caiu na prova anterior, tá? Vamos lá. O condenado por crime de tortura, em regra, salvo exceção, cumprirá toda a sua pena em regime fechado. A gente viu que não tem nada a ver com isso, né? Não cumprirá toda, por isso que eu estou falando. Essas palavras generalizam demais, elas tendem a estar erradas. Por isso que a gente tem que observar isso. Iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, de maneira nenhuma. A gente viu que não tem nada a ver com isso, né? Iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Certíssimo. Certíssimo. Essa é a questão. Poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, de maneira nenhuma. Cumprirá toda a pena em regime semiaberto. Não. Vamos lá. Segundo o disposto da lei de tortura. Se o crime de tortura for cometido contra criança gestante... Deixa eu aumentar esse negócio. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, pode afirmar que a pena será aumentada de 1/6 até 1/3. Certíssimo. Não é aumentada, tá errado, aumenta de 1/6, de 1/6 até 1/3, aumenta de 1/3 até 2/3. Não. Vamos na próxima questão, 49. Analise as assertivas a seguir. Ofender a integridade corporal de outrem. Expor a perigo a vida de pessoal sob sua autoridade, sujeitando a trabalho excessivo. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial. E aí? O que está na lei? O que a gente acabou de ver. Tem alguma coisa sobre ofender a integridade corporal? Não. Integridade, sofrimento físico, gerar um sofrimento físico ou mental. Não tem nada a ver de corporal. Aqui está na letra da lei, literalidade da lei. E se a gente for analisar, a única que condiz com a literalidade da lei é essa aqui, ó, a 3. Porque não tem negócio de trabalho excessivo lá não. E não tem integridade corporal lá não. Lá tem constranger, por isso que tem sempre... memorizar esse constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza? Letra D. OCP aqui, ó. Questão da OCP. De acordo com a lei, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão. Natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão. De quanto? Vamos lá. Grave ou gravíssima de 4 a 10? 6 a 12 a gente não viu nenhuma pena dessa. De 1 a 4? Ou de 2 a 8 anos? E aí? De 4 a 10. A gente viu lá em cima, naquela tabela. Lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10. Gerou morte, 8 a 16. Só você multiplicar. Assinale a alternativa acerca do crime de tortura. O tipo legal de tortura aplica-se somente às condutas. Aplica-se somente. Essas palavras para mim já tá... Eu já anulo a questão, mas vamos lá. As condutas que causam lesões físicas. Não. Tá? O crime de tortura é imprescritível. Não, a gente viu a tabelinha e viu que não é imprescritível. É inafiançável e insuscetível. Se o crime de tortura for cometido por agente público, a pena será aplicada pela metade. Não, é aumentado de 1/6 a 1/3. Submeter alguém sob sua guarda por de autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, constitui crime de tortura. Perfeito, que lindo essa questão. Tá muito lindo essa questão aqui. Essa é a alternativa. Vamos ver se tem outra. Tem não. Pessoal, se gostou do vídeo, eu peço que curta, que compartilhe com seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado jogando duro. Eu sei que você quer também estar trabalhando ao lado deles. Então compartilhe esse vídeo com eles. Se vocês quiserem adquirir o curso completo, com macete, com simulado, focado na Sejus aí do Espírito Santo, eu peço que entre em contato com as nossas redes sociais. Tem um contato embaixo, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo bonitinho aqui embaixo.
Olhou que embaixo, não tem como errar. É entrar em contato com a gente e tirar a melhor nota, porque o nosso curso é baseado em técnicas. A gente sabe que para passar em concurso, a gente tem que utilizar estratégias. Os concursos se profissionalizaram. Os concursos se profissionalizaram. Não tenha dúvida disso. Então, utilize uma estratégia eficaz, utilize uma técnica, um planejamento, um ciclo, uma revisão sistematizada, uma anotação simplificada, tá? E tire a melhor nota. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, vou deixar na minha rede social. Um grande abraço e vamos lá, guerreiro. Vamos partir para cima e é foco total. Selva.